Olá, pessoal! Bem-vindos à aula de matemática do quarto ano. Eu sou o professor Hiroshi e eu vou ser o seu professor de matemática nesse ano de 2021. Nesse ano, nós vamos rever alguns assuntos que vocês já viram no ano passado e também vamos aprender novos conteúdos. Então, pessoal, sempre eu vou estar aqui. A gente vai se ver toda semana na aula de matemática. E se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, você pode mandar essa dúvida para o professor da sua escola e também você tem a oportunidade de assistir a aula novamente, caso seja necessário, certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos começar relembrando sobre o sistema de numeração decimal e também a ordem e a classe dos números. O nosso sistema de numeração decimal é chamado de decimal porque a base dele é 10. Ele possui 10 números diferentes. Observe aí no slide, ó, eu tenho a mão e em cada dedo da mão mostra um número diferente, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Certo? O sistema de numeração decimal possui 10 números diferentes e com esses 10 números eu posso formar qualquer outro número. Por isso que se chama decimal. Decimal que deriva da palavra 10. 10 números diferentes e que eu posso formar qualquer outro número e que também é dividido pela base 10, que nós vamos compreender mais para frente, certo? Olhe bem aqui, ó, o sistema de numeração decimal possui 10 números. Aqui tem os 10 números que eu falei, ó, começando do 0, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, o sistema de numeração também, além de decimal, ele é um sistema de numeração posicional. Isso significa o quê, professor? Significa que dependendo do local onde o número estiver, ele vai ter um valor diferente. Observe esse número que tem aqui no slide, ó, 555. Veja que os três números são iguais, ó, 5, 5 e 5. Só que cada número tem um valor diferente dependendo da posição que ele está. Se ele está na unidade, se ele está na dezena ou se ele está na centena. O primeiro mesmo, ó, o 5, ele está na unidade, então ele vale 5. Já o segundo número ali, ó, o outro 5 está na posição das dezenas, então ele vale 50. E o terceiro está na posição da centena, vale 500. Então, o valor posicional significa que ele tem um valor diferente dependendo da posição que ele está organizado, certo? Mas mais para frente você vai compreender isso melhor. Agora, os números eles são organizados em classes e também em ordens. Observe essa tabela aqui que tem a classe das unidades simples. E dentro das unidades simples nós temos 3 ordens diferentes. Essas ordens são a primeira ordem, unidade, a segunda ordem é a dezena e a terceira ordem, que é a centena. A gente sempre começa, pessoal, de trás para frente. O último é sempre a unidade, depois vem a dezena e depois vem a centena. Veja aí, ó, na tabela está direitinho como é organizado. Ó, classe das unidades simples, primeira, segunda e terceira ordem, e cada ordem ali. A primeira ordem é as unidades, a segunda é a dezena e a terceira é a centena. Agora, isso aqui é extremamente importante você aprender e memorizar isso. Quanto equivale uma unidade? Observe bem a palavra, unidade. Unidade, ela vale 1. Observe aqui essa imagem do material dourado, onde mostra ó, um cubinho, certo? E para você memorizar de forma mais fácil, a palavra unidade, eu até coloquei em vermelho aqui, ó, ela começa já com 1 de unidade, que é referência ao número 1. Então, a unidade, ela vale 1. Memorize isso, que isso é muito importante. A próxima ordem, que é a dezena. Veja aqui que no material dourado tem uma barrinha, e nessa barrinha tem 10 cubinhos diferentes. Ou seja, uma dezena vale 10. Observe aqui a palavra dezena. Ó, eu coloquei até o início da palavra em vermelho, ó, 10, tá vendo? A palavra dezena já começa com o número 10. Então, sempre que perguntarem para você quanto é uma dezena, você vai saber que uma dezena vale 10. E a centena. A centena, que é a terceira ordem, são 100. Veja aqui que no material dourado, eu tenho uma plaquinha do material dourado e tem 100 cubinhos nela. Então, a palavra centena significa que é 100. Observe aqui, ó, em vermelho, o início da palavra centena. Então, eu coloquei em vermelho ali para você ver. Ó, o início da palavra faz referência ao número. Unidade já começa com 1 de 1, certo? Dezena já começa com 10 de 10. E centena começa com 100 de 100.
Isso aí facilita para você memorizar e aprender quanto vale uma unidade, quanto vale uma dezena e quanto vale uma centena. Para facilitar isso, na hora que a gente vai calcular e utilizar os números, nós vamos abreviar as palavras unidade, dezena e centena. Observe aqui no slide, ó, unidade nós vamos abreviar com a letra U, que é a letra que começa a palavra. A dezena nós vamos abreviar com a letra D, que é a letra que começa a palavra dezena. E a centena nós vamos abreviar com a letra C, que é que começa a palavra centena. Tudo bem? Olha aqui esse exemplo, ó. Aqui eu tenho o número 234. Lembra que eu falei que a gente sempre vai começar do último número? O último número está em amarelo. Então, ali eu tenho a ordem das unidades, certo? O 4 é a unidade. O 3, ali que está em vermelho, ele é a dezena. E o 2, que está em azul, é a centena. Hoje nós vamos estudar apenas essas 3 ordens, viu? Unidade, dezena e centena. Agora observe essa tabela aqui, ó. Eu tenho a tabela, tá vendo? Onde tem unidade simples, a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a dezena e a centena. E eu tenho um número aqui do lado, em cima, ó, 243. Então, nós vamos organizar esse número agora dentro da tabela. Vamos colocar a unidade dentro da unidade, a dezena dentro da dezena e a centena dentro da centena. Observe aqui no número, ó, eu vou colocar, ó, em cima do 3 o U, de unidade. Lembra que o último número é sempre a unidade. O próximo, a dezena, e o seguinte, a centena. Tá vendo que eu escrevi ali em cima do número, ó, unidade, U de unidade, D de dezena e C de centena. Você pode sempre fazer isso para facilitar, para você saber qual é a unidade, qual é a dezena e qual é a centena. Agora eu vou organizar na tabela, ó, o 3, eu vou colocar aqui, ó, na primeira ordem das unidades, o 4 na ordem das dezenas e o 2 na ordem das centenas. Observar, ó, o número continuou o mesmo, ó, 243. Eu só coloquei cada um na sua ordem. Vamos para outro exemplo aqui, ó, do mesmo jeito, 164. O 4, ele é o quê? Unidade, dezena ou centena? Unidade. Eu vou colocar o U em cima, tá vendo? O 6, ele é unidade, dezena ou centena? Isso aí, dezena. Eu vou colocar o D em cima dele. E o 1 é a centena, tá vendo? Eu vou colocar o C em cima dele. Agora eu já posso organizar dentro da tabela porque eu sei qual é qual. O 4 vou colocar na unidade, o 6 na dezena e o 1 na centena. Tá vendo? O número continuou o mesmo, 164. Eu só organizei dentro da tabela. Esse outro exemplo, ó, 430. O 0 é a unidade, o 3 é a dezena e o 4 é a centena. E agora eu vou organizar, ó, o 0 na unidade, o 3 na dezena e o 4 na centena. O número continua o mesmo, 430, só está organizado cada um na sua ordem. E agora esse número aqui, ó, observe que agora eu só tenho 2 números, ó, 52, certo? Eu só tenho aqui 2 ordens. Qual é a última? A última é sempre a unidade. O último número ali é sempre a unidade. Depois da unidade vem a dezena. Então aqui eu só tenho dezena e unidade. Vou organizar agora, ó, o 2 dentro da unidade e o 5 dentro da dezena. A centena fica vazio porque eu não tenho nenhuma centena, certo? Para a gente finalizar agora, vamos fazer essa revisão final aqui, ó, do que a gente aprendeu nessa aula e é importante que você memorize e guarde isso na sua memória, ó. Nós vimos hoje o sistema de numeração decimal. Por que ele se chama decimal, você lembra? Porque ele tem 10 números, certo? E ele também se organiza em base 10. Nós vimos também as 3 primeiras classes, que são unidade, dezena e centena. Memorize isso daí. E quanto vale cada uma delas? A unidade vale 1, a dezena vale 10 e a centena vale 100. Certo? Esse, pessoal, é o assunto da nossa aula de hoje, certo? Você precisa saber quanto vale uma unidade, quanto vale uma dezena e quanto vale uma centena. E também precisa saber identificar no número onde está a unidade, onde está a dezena e onde está a centena. Isso é muito importante para os conteúdos que vão vir daqui para frente. Se você ficou com alguma dúvida dessa aula, assiste de novo o vídeo, volta lá para o começo e assiste novamente. Anota também no seu caderno se for necessário. E se tiver mais dúvida ainda, manda uma mensagem para o professor da sua escola, que ele vai tirar essa dúvida e vai te explicar direitinho, certo? O professor da sua escola vai te mandar uma atividade sobre essa aula e você pode responder e tirar as dúvidas com ele, tá certo? Então, pessoal, vejo vocês na próxima aula de matemática. Tchau, tchau!